Olá, aventureiro! Hoje mergulharemos nas sombras e mistérios da organização lendária dos Arpistas. Essa sociedade secreta dedicada à justiça, liberdade e proteção do continente tem uma história rica e é repleta de desafios. Preparem-se para descobrir os segredos, as batalhas épicas e a influência duradoura dos Arpistas. Vamos explorar juntos esse fascinante capítulo dos Reinos Esquecidos. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Os Arpistas são uma sociedade semi-secreta que busca preservar a história, equilibrar a natureza e a civilização e proteger os inocentes do mal em Faerûn. Ao longo dos anos, passaram por colapsos e reformas, ganhando poder e influência, mas também enfrentando variações em sua reputação. Considerados idealistas por alguns e intrometidos por outros, sua imagem entre os habitantes dos reinos é diversa. Apesar de se chamarem de organização, os Arpistas são tudo menos organizados. São uma confederação de indivíduos diversos, unidos por objetivos comuns, como manter a paz e proteger os oprimidos. Alguns trabalham em pequenos grupos, enquanto outros são agentes solitários. Ao longo dos anos, a Ordem se desfez e reformou várias vezes, mantendo sua informalidade. A falta de estrutura formal contribui para a natureza secreta dos Arpistas. Não há hierarquia fixa. O grupo é caracterizado por sua falta de definição, padrões operacionais contraditórios e uma imagem pública inconsistente. Apesar disso, os Arpistas são identificados por um símbolo consistente em todos os reinos, uma harpa prateada e uma lua crescente, sobre um fundo preto ou azul royal. Essa representação permanece constante, mesmo quando o resto da organização parece fluido e em constante transformação. Os Arpistas, ao longo de sua história, dividem-se em dois ramos. O ocidental, chamado de Ordem da Lua Prateada e da Harpa, com hierarquia formal, e o oriental, conhecido como Arpista Sênior ou Arpistas nas Sombras, preferindo gerar uma influência sutil. Ambos buscam os mesmos objetivos, compartilhando informações, mas têm atitudes contrastantes. Houve um ramo dissidente chamado de Lua Estelares, agindo em águas profundas, e por vezes entrando em conflito com os verdadeiros Arpistas da cidade. A liderança central dos Arpistas é o Conselho dos Altos Arpistas, eleito entre seus membros para definir planos de longo prazo. Mestres Arpistas abençoados por Mystra não têm hierarquia formal, mas são reconhecidos pela deusa da magia. Esses elementos constituem a estrutura e dinâmica dos Arpistas, uma sociedade complexa com nuances em sua organização e liderança. Quando um mestre Arpista morre com uma missão inacabada, ele retorna como Arpista espectral, mantendo seus poderes em vida. Esses mortos-vivos são conhecidos como Arpistas Assombrados. Entre os mestres Arpistas notáveis estão as filhas imortais de Mystra, como Alustriel e Laeral, e escolhidos favoritos da deusa, como Elminster e Kelvin Aronson. Outros mestres Arpistas incluem Belhwar Fentarth, talentoso bardo e senhor do Salão do Crepúsculo, Cilíria Torso Dracônico, Gran Senhora de Berdusk, e Obsin Minstrel Wish, dedicado servo da Senhora Torso Dracônico. Eles compartilham a crença no poder individual e buscam equilibrar a civilização e a natureza, a ordem social e a liberdade pessoal. Os Arpistas veem a cidade élfica de Mithranor como o ideal desse equilíbrio. Buscam difundir essa crença e remodelar o mundo à imagem da cidade perdida. Embora busquem eliminar a tirania e promover a bondade, há divergências sobre como definir isso. Apesar das diferenças, todos concordam que compreender plenamente os eventos atuais requer conhecimento abrangente da história precedente. Os Arpistas, provenientes de diversas origens e culturas, mantêm visões individuais sobre a condução dos negócios da organização. Enquanto os mais antigos agem com cautela, os mais jovens sentem a responsabilidade pessoal de melhorar o mundo. Todos são instruídos a valorizar a dedicação, a camaradagem e a avaliação honesta de suas próprias falhas. Apesar de acusações de manipulação por parte de seus inimigos, os Arpistas defendem suas ações como benevolentes, visando o bem comum. Eles se caracterizam por uma arrogância altruísta, alegando que suas maquinações beneficiam as pessoas e o mundo como um todo. Os agentes Arpistas são persistentes e dedicados.
nunca abandonando suas missões, mesmo diante da morte. O sigilo da organização se estende aos membros individualmente, que apesar de sua aparência alegre em público, raramente compartilham sentimentos genuínos, exceto em momentos íntimos com colegas. Como uma das facções tolerantes dos reinos, os arpistas aceitam pessoas de todas as origens, desde que ajam de acordo com o código arpista e não violem seus princípios. Essa abertura reflete o compromisso do grupo com valores fundamentais e a busca pela melhoria global. O código dos arpistas, originalmente transmitido verbalmente, é agora registrado em um livro, onde os novos membros fazem o seu juramento. Esse código reflete princípios como trabalhar contra a vilania, garantir que todos vivam sem medo e promover o Estado de Direito, desde que as leis sejam justas. Os arpistas buscam equilíbrio em todas as coisas, evitando extremos, e estão dispostos a fazer o necessário para proteger a liberdade, priorizando o bem comum sobre o orgulho pessoal. A polícia interna dos arpistas garante que os membros não busquem poder pessoal acima dos ideais do grupo, e a valorização do passado é destacada como fundamental para apreciar o presente e o futuro. Em resumo, os arpistas se dedicam a se opor à tirania e ao mal, proteger os oprimidos, manter a liberdade, paz e a ordem, apoiar leis justas e prevenir desequilíbrios de poder. Eles agem sem hesitação, ajudam uns aos outros e não buscam recompensas. O Código dos Arpistas influenciou as leis das cidades das terras centrais e do norte ao longo da história. Na prática, os arpistas conduzem seus negócios com intrigas sutis e manipulações, orientando eventos dos reinos de maneira discreta. Preferem o conhecimento e a influência a meios violentos, buscando equilibrar a civilização e o mundo natural. Para preservar o conhecimento do passado, os arpistas compartilham tradições através da música, histórias e canções, mantendo-se fiéis à história. Usam performances para transmitir mensagens secretas e alertar aliados sobre perigos. A alteração de um acorde em uma canção conhecida pode ser um sinal importante. Quando ameaças de destruição e tirania surgem, os arpistas agem decisivamente contra cultos malignos, guildas de ladrões e forças malévolas. Protegem inocentes de seres monstruosos, defendem os fracos contra praticantes maliciosos da magia e controlam horrores subterrâneos, fechando passagens para a superfície. Os arpistas atuam individualmente ou em grupos pequenos, liderados por mestres espiões e auxiliados por jovens aventureiros, chamados protegidos. Outros membros, veteranos, completam missões em nome dos arpistas para beneficiar Faerûn. Manipuladores, arpistas especiais, intermediam entre mestres espiões e agentes de campo, frequentemente em áreas perigosas. A maioria dos agentes leva uma vida dupla, realizando suas atividades diárias enquanto observa e coleta informações. Usam suas habilidades sociais para obter percepções valiosas, mantendo-se discretos. São autorizados a seguir interesses pessoais, desde que estejam alinhados com o Código dos Arpistas. Os arpistas compartilham informações de várias maneiras, incluindo meios mágicos e intermediários aliados. Desenvolveram uma linguagem não verbal e linguagem da harpa, e usam uma linguagem secreta de runas em locais específicos para alertar ou notificar membros sobre perigos ou apoio. Além disso, empregam senhas e palavras código, como colheitas ruins, pelo que me lembro, é uma frase para alertar sobre perigos, ou água amarga naquele poço significa solicitar privacidade. Termos como pombo indicam reconhecimento de área, enquanto Masker Thunder bom ou ruim refere-se ao uso de uma carga. Cabeças rolantes significa evitar o uso de magia, e cabeças mais sábias indica preparação para se defender de magias iminentes. O termo Sarkin identifica aliados dos arpistas, e Talan é usado para esconder-se ou revelar-se, dependendo do contexto. Alguns arpistas têm tatuagens mágicas que revelam o símbolo da harpa e da lua quando ativadas. A filial oriental dos arpistas é descentralizada, enquanto o Salão do Crepúsculo em Berdusk serve como um centro informal. A Fortaleza de Corrin, uma ilha-fortaleza no Mar das Espadas, armazena itens valiosos retirados de inimigos dos arpistas, acessível apenas a membros. Elfos aliados e devotos das divindades da natureza mantêm refúgios arpistas, locais seguros e secretos protegidos por encantamentos mágicos. Os arpistas posicionam agentes em cidades, vilas e vilarejos em Faerûn, principalmente no norte,
ao longo da Costa da Espada, nas terras centrais e nos vales. Por volta do século XV, os arpistas expandiram suas operações por Faerûn e além, inclusive em outros planos como a Corte dos Sussurros na Cidadela Radiante, no plano astral. Agentes arpistas atuam em várias cidades das terras centrais. Os arpistas sêniores do leste operam no Vale das Sombras, protegendo Cormyr e mantendo esconderijos na floresta de Cormantor. A filial ocidental concentra-se em Berdusk e atua em cidades como Elturel e Solbar, sendo bem-vinda em Everesca, a última cidade natal élfica. No norte da vastidão, os arpistas operam em Kalaunt, Procampur e Tanthers. Em Sembia, suas atividades incluem cidades como Darlun, Selgond e Yon, com cautela devido à presença do Zentarim. Na Costa do Dragão, atuam em Eversult, Tezir e Portão Ocidental. Os arpistas enfrentam zombarias em Yam, Tefir e Kalinshan, mas seus agentes permanecem ativos nessas regiões, atuando em cidades-chave como Afkatla, Porto de Kalin, Nashkel e Riatavin. Em Águas Profundas, o Forte dos Arpistas serve como quartel-general secreto. Embora tenham perdido influência, mantém presença em Skullport, a cidade subterrânea. Baldur's Gate é alvo frequente dos arpistas, usando a Taça de Moedas como esconderijo. Neverwinter tornou-se um foco após ameaças. A Casa das Mil Faces acolhe agentes e esconderijos estão nas fazendas perto da Ponte Borskir e na Pousada do Caminho ao longo do Caminho do Comércio. Nas Fronteiras Prateadas, Lua Argente e Everlund são refúgios. A Piscina de Queda de Estrelas e a Torre da Lua Cintilante são pontos chaves para os arpistas. A torre abriga um círculo de teletransporte vital, conectado a outras cidades do norte. Os arpistas oferecem auxílio em toda a região selvagem do norte, com agentes em diversas cidades. Esconderijos incluem Luskan, Anfel, Bargelrite Inn, Mirabar, Sundabar, Tribor, Yartar, Sharon Lane e Caldroth. Além dessas áreas ativas, conduzem negócios em Telflam e possuem esconderijos em Bezantur e mantêm um posto avançado em Dastanar, assentamento Semfare. Financeiramente robustos, investem em propriedades e estabelecimentos no ocidente de Faerûn. Uma rede de artistas e comerciantes permite a compra de itens mágicos com desconto. O distintivo arpista, símbolo reconhecido de ajuda aos oprimidos, é carregado constantemente, exceto durante missões sensíveis. Feito de materiais preciosos, possui encantamentos específicos. Os arpistas, por tradição, evitam usar uniformes para manter o sigilo, mas por volta de 1400, alguns usavam capas verdes azuladas escuras com distintivos arpistas. Eles criam poções, pergaminhos e itens mágicos valiosos, incluindo filtros de invulnerabilidade e estrelas errantes. Suas armas preferidas incluem cajados, a varinha única de Feljara e espadas especiais chamadas de Espadas da Canção. Pergaminhos arpistas podem transformar broches em harpas mágicas. Ao longo dos séculos, criaram instrumentos mágicos como a harpa de Dunsryn e a harpa do encanto de Merlin. Alguns arpistas chamados de mestres foram abençoados por divindades como Deneir, Milil, Lira, Mistra e Timora, cada um associado a poderes únicos. Na história dos arpistas, membros receberam poderes divinos, incluindo visão mágica, resistência ao medo e fortalecimento, bênção para agir contra inimigos, discernimento contra magia prejudicial, sede de conhecimento e sorte em momentos cruciais. Eles aprendem a se mover sem deixar rastros, e têm acesso a feitiços menos conhecidos. Os arpistas colaboram com os arautos de Faerûn, usando as fortalezas deles como centros de comunicação. Os altos arautos, aliados, ajudam na padronização das armas heráldicas. Outros aliados incluem colégios bárdicos, círculos druidas, órgãos políticos e ordens militares, e todos compartilhando o objetivo dos arpistas de manter a ordem dos reinos. Os arpistas contam com diversos aliados, incluindo os Escudos de Presas, a Irmandade do Cajado Púrpura, a Irmandade de Essembra, a Garra da Justiça e os Galabdurs de Durgontag. Várias igrejas e deuses como Azuf, Mistra, Selûne e outros apoiam os arpistas com clérigos e ajuda divina. No entanto, eles enfrentam oposição de grupos poderosos, como a Irmandade Arcana, a Adaga Negra, os Malogren, os Zentarim e igrejas de deuses das trevas como Bane e Cyric. Conflitos frequentes ocorrem com o culto do dragão.
A única organização opositora de boa índole são os Lua Estelares, uma dissidência fundada por Kelvin Aronson, que, embora diferente em abordagem, às vezes colabora ou rivaliza com os arpistas. Após a morte de Kelvin, os Lua Estelares quase desmoronaram, reaparecendo brevemente durante a segunda separação, antes de desaparecerem novamente. Os membros dos arpistas podem renunciar e quebrar o código, mas a organização ainda mantém controle sobre os ex-membros. As carreiras nos arpistas são frequentemente interrompidas por aposentadoria ou tragédia. A adesão pode ser revogada por violação do código, mas a readmissão é possível, mediante petição aos altos arpistas. Os aventureiros entre os arpistas vêm de diversas origens, profissões e raças, incluindo humanos, elfos, meio-elfos, gnomos, halflings, anões e povos da floresta. A maioria são rangers e bardos, mas ladinos, magos, guerreiros e clérigos também servem. A história dos arpistas inclui numerosos bardos em suas fileiras. Os arpistas têm suas origens nebulosas, iniciando-se na cidade mítica de Mithranor. Em 324, líderes élficos e rangers humanos conceberam os arpistas do crepúsculo, liderados pelo mago Deathler Mistwinter e apoiados pelo jovem Elminster Almar. Usando o brasão da família de Mevor, uma harpa prateada entre as pontas de uma lua crescente, encontravam-se secretamente na corte élfica ao entardecer. Ao longo dos séculos, os arpistas do crepúsculo enfrentaram adversidades, incluindo a queda de Mithranor em 712, durante a Guerra das Lamentações. Deathler e muitos membros perderam a vida. Em 720, após um chamado divino, druidas e sacerdotes se reuniram no bosque de Local Dançante. Liderados por Elminster, receberam a bênção de várias divindades para enfrentar seguidores de deuses sombrios. Essa noite, chamada de Reunião dos Deuses, marcou uma aliança entre os elfos e os servos das divindades benevolentes para combater a ameaça dos seguidores de Bane, Baal, Loviatar, Malar e Mirkul. Os arpistas do crepúsculo, após sobreviverem à queda de Mithranor, iniciaram um lento recrutamento de novos membros e expansão de sua influência. Estabeleceram uma eficaz rede de informações e ganharam respeito colaborando com líderes religiosos. Nos longos anos, construíram proteções em torno do Forte do Portão do Inferno e espalharam rumores para atrair aventureiros locais, combatendo os seres dos planos inferiores. Em 916, os arpistas colaboraram com clérigos de Lathander para derrotar Samaster, fundador do culto do dragão, resultando em conflitos com a igreja de Bane e Tai. Em 996, fundaram os Arautos de Faerûn para fornecer identidades falsas e evitar culpas injustas. A igreja de Mirkul retaliou em 1021, forçando os arpistas à clandestinidade. Com a perda de membros, Elminster e Kelvin Aronson buscaram novos recrutas. Encontraram os Andarilhos de Esper, liderados por Finder Weavenspur e Ozand Hawkshield, que se uniram aos arpistas e enfrentaram com sucesso inimigos da organização. Em 1065, os arpistas adquiriram um tesouro significativo, após destruir o covil do Dracolich Alglaudix. Investiram sabiamente comprando propriedades na Costa da Espada. Elminster e Kelvin discretamente lideraram o grupo nomeado Mestres Arpistas, para executar suas instruções. O lendário bardo Finder Weavenspur foi condenado por vaidade e foi preso. Enfrentando confrontos com igrejas malignas, o culto do dragão e Tai, os arpistas tiveram crescentes baixas. Para evitar repetir a história, Kelvin e Elminster ocultaram os arpistas sêniores. Os arautos se separaram dos arpistas em 1116, julgando que não podiam mais ser associados a eles. Em 1182, sob a liderança de Elminster, os arpistas enfrentaram os Malogren nas guerras Estrela Arpa. A guerra alterou a direção da organização, levando descontentamento entre os membros. Randor Munsclan, um bardo arpista, aspirava à liderança e se encontrou com Zastan, Zulkir da necromancia de Tai. Randor Munsclan e Zastan formaram uma aliança para prejudicar Tai e elevar os arpistas. Randor espalhou um falso feitiço dos mortos-vivos para justificar a atenção em Tai. No entanto, a aliança fracassou quando mais arpistas morreram, levando Randor a suspeitar de traição. Ele se aliou a Taverdas, um Lich, mas foi traído e dominado. Taverdas foi intitulado como Rei dos Arpistas, sendo que muitos deles foram transformados em mortos-vivos e foram usados contra Zastan.
Elminster, surpreendendo a todos, matou o rei arpista. E os arpistas de verdade enfrentaram o culto de dragão, marcando uma fase sombria em sua história. Storm e Dove lideraram a reconstrução após grandes perdas, enquanto a Lustriel emergiu como Gran Senhora Maga de Lua Argente em 1235, após liderar os arpistas na defesa da cidade contra a Horda Negra de Orcs. Storm Silverhand liderou os arpistas na defesa de Everlund, recebendo permissão para construir a Torre da Lua Cintilante. Em 1269, eles enfrentaram uma ameaça crescente dos Zhentarim, resultando em uma guerra de um século. Kelvin liderou na Costa da Espada, enquanto Elminster rivalizava com Menshun. Em 1321, Ciliria Torso Dracônico assumiu o ramo ocidental. Os arpistas agiram contra Zhentarim e Eminianos, atraindo mais membros. Em 1349, puseram fim ao domínio financeiro dos Rundin em Shult. Em 1356, Silune Silverhand morreu em uma revoada de dragões. Na crise dos Avatares em 1358, defenderam o Vale das Sombras contra Zentilar, com Elminster liderando. Muitos arpistas morreram, mas Finder Weavenspur ascendeu à divindade, trazendo alívio às suas perdas. Durante uma década, os arpistas confrontaram os Zhentarim em diversas batalhas em Faerûn. Eles lutaram no Vale do Pôr do Sol, uniram os Bedines contra a Rede Negra em Anauroch e enfrentaram os assassinos de arpistas. Em 1364, uma maldição foi lançada sobre eles, alterando suas histórias, mas foi frustrada por Kelvin e Danilo Tan. Nesse ano, encontraram o culto do dragão e evitaram que estabelecessem um Dracolish em Chesenta. Com a queda de Bane e o surgimento da igreja de Cyric, os arpistas agiram contra o Sol Negro e perseguiram os seguidores de Cyric. Em 1369, destruíram o forte do Portão do Inferno, eliminando quase todos os diabos. Em 1370, Kelvin deixou os arpistas após ser acusado do roubo do cetro dos reis feiticeiros, junto com Lyral e Alustriel, que se uniram aos Lua Estelares. O governo de Águas Profundas recusou o apoio aos arpistas do Salão do Crepúsculo contra Kelvin, desencadeando conflitos internos. Enquanto isso, a Igreja de Bane reformada e os Zhentarim continuaram a ameaçar os arpistas. Durante os anos das Lamentações, a organização foi devastada, mas a Torre da Lua Cintilante permaneceu como um bastião. Em 1419, E.R. Round Shadowling recriou os arpistas de Lhuruar para combater Neferil. Outras células surgiram, como os arpistas de Águas Profundas e os arpistas de Cormir e dos Vales, de Storm Silverhand. Novos grupos autodenominados arpistas surgiram, como os de Afgatla, Selgund e Ormpur, cada um enfrentando inimigos específicos, incluindo a soberania bolética, Tai, os Zhentarim e os Cavaleiros Bruxos de Vaasa. Em algum ponto, os arpistas adquiriram o Chifre da Morte, armazenando-o no Forte de Corrin. Em 1475, os arpistas de Lhuruar enfrentaram os Neferese, mas perderam seu líder, Earl Round, para assassinos Shadowvar. Os arpistas agiram em segredo para proteger seus membros. Em Águas Profundas, o agente duplo Aaron Vichter, liderando os arpistas, traiu a organização para os Zhentarim, causando danos significativos. Os arpistas de Neverwinter também foram golpeados quando sua líder, Sinril, foi morta em uma emboscada e revelou-se uma traidora. Storm Silverhand revitalizou os arpistas em Cormir após o retorno de Mystra, em 1479. Eles impediram um assassinato e se tornaram ativos novamente nos reinos. Após a segunda separação, os arpistas fortaleceram-se, mantendo sua missão contra tiranos e a injustiça. Na região do Mar da Lua, investigaram ataques na Colina Longíqua, fomentaram rebeliões e forjaram alianças para enfrentar ameaças demoníacas emergentes. Os arpistas, atentos aos desafios emergentes, confrontaram o novo culto do dragão, dedicado a Tiamat. Participaram ativamente na resistência, rastreando cultistas, liderando o Conselho de Águas Profundas e unindo-se ao ataque do Poço dos Dragões. Durante esse período, os arpistas também monitoraram os Magos Vermelhos de Tai, notando suas incursões e lidando com a ameaça. Após os eventos com o culto do dragão, os arpistas voltaram sua atenção para os Magos Vermelhos de Tai, que se tornaram mais agressivos no norte. Um dos recrutas, Edgin Darvis, sofreu uma tragédia pessoal quando sua esposa foi assassinada pelos Magos Vermelhos em busca de vingança. Esse incidente levou Edgin a abandonar os arpistas.
Mais tarde, os arpistas enfrentaram os cultos do mal elemental, agindo contra o culto da Terra Negra em Mulmaster. Quando o ordenamento dos gigantes foi quebrado, eles se mobilizaram para proteger as comunidades do norte. A maldição da morte trouxe novos desafios também, levando os arpistas a investigar a origem da maldição em Shult, onde descobriram o ladrão de almas. Enfrentando novamente os magos vermelhos, os arpistas atuaram contra seus planos sinistros em uma cidade de Abeir. Montaram um esconderijo, libertaram escravos e frustraram os esquemas dos magos vermelhos, evidenciando sua contínua luta contra as forças malignas. Na década de 1490, Edgin Darvis, ex-arpista agora, liderou um grupo de ladrões para roubar a fortaleza de Corin. Traído por Sofina, uma suposta aliada, Edgin e Olga foram capturados pelos arpistas. Condenados por crimes, foram presos por 2 anos. Sofina, revelada como uma maga vermelha de Tai, tentou usar um chifre mágico para transformar a população de Neverwinter em servos mortos-vivos, mas foi frustrada por Edgin e seus companheiros. Ao longo dos séculos, os arpistas emergiram como uma força vital na proteção e preservação de Faerûn. Desde suas origens discretas até os desafios mais recentes, enfrentados no tumultuado cenário dos Reinos Esquecidos, os arpistas desempenharam um papel crucial na luta contra ameaças que variavam de cultos malignos e magos poderosos, além de entidades sobrenaturais. A história dos arpistas é marcada por sacrifícios, traições, triunfos e perdas, mas sua dedicação aos ideais de justiça, liberdade e proteção do povo comum permanece inabalável. Eles se tornaram guardiões das tradições, defensores das liberdades individuais e uma rede de resistência contra forças que buscam semear o caos e a tirania. Mesmo diante de desafios internos e mudanças nas lideranças, os arpistas continuam a se adaptar e a persistir. Sua influência estende-se por toda Faerûn, com células e agentes dedicados espalhados pelo continente, agindo nas sombras para manter a estabilidade e a paz. Na luta contra cultos obscuros, magos malévolos e ameaças cósmicas, os arpistas representam uma esperança constante. Sua capacidade de se reerguer após cada revés é testemunho não apenas de sua resiliência, mas também do impacto duradouro que tem na segurança e no equilíbrio de Faerûn. À medida que o futuro dos Reinos Esquecidos continua a se desenrolar, os arpistas permanecem como uma luz guia, lembrando a todos que mesmo nas sombras mais profundas, a esperança e a resistência podem florescer. Seu legado é entrelaçado com a história de Faerûn e sua importância perdura como uma força estabilizadora contra as forças que buscam ameaçar a paz e a prosperidade do continente. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!